Deus. Abram suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 16. Amém? Lucas, capítulo de número 16, versículo de número... A propósito, nós vamos ler o versículo 16. Amém? Lucas 16 e 16. Glória a Deus. Que nos diz o texto sagrado: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amém, amados? Já que estão com a Bíblia aberta, vamos ler então todos juntos. Vamos lá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então todo é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela força, irmã Cineide. Quase os irmãos não estavam lendo. Muita gente argumenta comigo: pastor, está difícil a caminhada, eu acho que eu não vou conseguir permanecer no caminho, muita luta, muitos problemas, o inimigo, pastor, fica querendo me tirar do caminho. E é uma conversa nessa linha do tipo: a pessoa não vai chegar até o fim, a pessoa não vai conseguir. E eu normalmente uso esse versículo para dizer às pessoas que tem que haver determinação da nossa parte. Tem que haver determinação. Tem que haver determinação para deixar o vício. Tem que haver determinação para deixar todo pecado que tão de perto nos arrodeia. Tem que ter determinação para permanecer na presença de Jesus, para permanecer no caminho. Há uma bênção que falam aí que não existe, se bem que permanecer no caminho é uma bênção, não é? Mas não existe a tal bênção da permanência, como que quem não permanecesse não fosse abençoado com essa bênção, não é? Ou seja, a responsabilidade aí é de Deus não abençoado a pessoa. A gente pode até já migrar para refutar aqui rapidamente a doutrina da predestinação fatalista, que alega que algumas pessoas foram criadas para ir para o céu e outras criadas para irem para o inferno, ou irão para o inferno. Essa doutrina, ela é uma ofensa ao amor de Deus, ou ao próprio Deus, que diz: a Bíblia é amor. Essa declaração é uma ofensa à longanimidade, à benignidade, à graça divina, de que Deus criou umas pessoas para ir para o céu. Aí tá bom, se você for para o céu, se eu for para o céu, se você for, eu não sei, para mim, mas estará bom para mim se eu for, né? E outras criadas para irem para o inferno. Aí eu espero que essa palavra não caiba para mim, eu espero que não caiba para vocês. Amém, irmãos? Misericórdia, né, irmão? Porque isso é ofender o grande amor de Deus, que João diz, relacionado ao mundo, foi de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Isso é um princípio que gera até desmotivação evangelística.
Porque o propósito de evangelizarmos é tornar Deus conhecido. O propósito de evangelizarmos é fazer com que as pessoas sejam livres do inferno, que temos pregado à luz da Escritura, é a condenação eterna. Então, Deus seria até injusto se Ele tivesse feito esse projeto de criar uns para ir para o céu e outros destinados para o inferno, porque então a culpa de quem vai para o inferno, de quem já está no Hades e de quem irá para o Hades, concomitantemente para o inferno, a responsabilidade não seria da pessoa, seria de Deus. Isso é uma refutação que eu estou fazendo bem elementar da doutrina da predestinação fatalista, que não tem fundamento. Amém, amados? Para permanecermos no caminho da salvação, que é Jesus, que é a vivência ao Evangelho de Jesus Cristo, o que nós precisamos é de determinação. Vai ajudar a oração e muito. Vai ajudar o jejum e muito. Eu sugiro que os irmãos se envolvam tanto quanto puderem na obra, mesmo que eles chamem de fanáticos, mesmo que eles chamem de ativistas, mas se envolva na obra, porque o envolvimento lhe dará forças, lhe ajudará nessa determinação. Procurem estar obviamente lendo a Bíblia, procurem ser assíduos aos cultos que puderem ser. Isso vai ajudar, isso vai agregar força em você, isso vai agregar resistência a você, isso vai gerar blindagem, isso vai gerar revestimento. Mas se você fizer tudo isso e não tiver determinação, na primeira investida do diabo, na primeira luta que você passar, na primeira prova que você passar, você vai desistir. Procure defender a sua salvação, amados, a sua permanência na presença do Senhor, como você nunca defendeu alguma coisa na sua vida, porque a sua salvação depende da sua continuidade na presença do Senhor Jesus. Depende disso. Mesmo, como diz o poeta, que seja se arrastando, mas não saia do caminho. Uma palavra que eu quero dizer a vocês, que há tempo eu queria dizer dessa série de ministrações sobre soteriologia, e essa, se eu não me engano, já é a quarta parte, que é a seguinte, amados: não abram mão da vossa salvação por nada. Não abram mão da vossa salvação por nada. Vocês só se perderão se vocês quiserem se perder. Vocês só se perderão se quiserem se perder, porque o vosso nome já está escrito no livro da vida. Vocês já receberam o Espírito Santo, vocês têm bebido, aleluia, desta água, louvado seja Deus. Vocês já têm desfrutado desta verdade, vocês têm tido experiências com o divino. Vocês só perderão a salvação se abrir mão dela, e não há razão para abrir mão da salvação. Eu tenho dito direto que não há pecado que o Senhor não perdoe, que não há enfermidade que o Senhor não cure, que não há necessidade que o Senhor não supra, que não há problema que o Senhor não resolva. Então, para que
abrir mão deste Deus. Faça como disse a poetisa, ou como diz, porque ela ainda é viva, quem compôs esse hino: haja o que houver, como foi cantado, venha o que vier, eu não deixarei o meu Jesus. Faça como Salomão e Davi disseram a Deus: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Faça como disse Paulo: nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem criatura alguma, nem o presente, nem o porvir, nada, nem ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não abra mão da sua salvação por nada nem por ninguém, por razão nenhuma, meu irmão, minha irmã. Abra mão da sua salvação. Há pessoas se desviando do Evangelho, há pessoas deixando de caminhar, e botam culpa em fulano, e botam culpa em ciclano, e botam culpa em beltrano, culpam até Deus, que não tem nada a ver com os nossos problemas. A verdade é essa: Ele até por misericórdia intervém, Ele até por misericórdia nos dá livramento, Ele até por misericórdia nos dá escape, Ele até por misericórdia nos defende, Ele até por misericórdia peleja a nossa peleja, guerreia a nossa guerra. Se a gente entra na água, Ele entra conosco. Se a gente entra no fogo, Ele entra conosco. Se a gente é jogado na cova, Ele entra conosco. Se o mar está dentro de nós, Ele abre o mar. Se a água está amarga, Ele faz ela ficar doce. Aleluia, porque Ele é misericordioso para conosco. Tem atuado em nossas vidas. Não há por que abrirmos mãos desse Deus. Tem que haver determinação. Amém, amados? Resolver seguir na caminhada. Alguém pergunta e diz: pastor, é possível perder a salvação enquanto estamos nesta vida? É possível. Como é possível o mais perdido que se encontre se salvar enquanto está nesta dimensão? Não há jeito depois da morte. Temos citado Hebreus 9:27, que depois da morte segue-se o juízo. Isso é instantâneo, isso é imediato. Não vai para purgatório, já dissemos. Não vai ficar reencarnando ou vivendo um samsara, processos de reencarnação. Não vai para um ambiente de reciclagem, que seria o tal do purgatório. Não, vai para a eternidade, como temos citado em Eclesiastes. Vai para a eternidade, e essa eternidade pode ser o paraíso ou o Hades. Eu fiquei de dizer para os irmãos nesta abordagem sobre os pensamentos das religiões quanto ao estado espiritual das pessoas ao morrerem, e é cada um mais absurdo que o outro. Então é melhor eu falar só o que a Bíblia diz, porque o que vier você dá uma raquetada e manda para bem longe. Não, porque tem até segmentos religiosos mais próximos de nós evangélicos que até alegam que as pessoas ao morrerem, por serem ímpias, e biblicamente falando, ímpio é quem comete impiedade, ou seja, o pecado, e aí esse pecador não é um pecador convertido, não é um pecador regenerado, não é um pecador restaurado. Aí há quem diga que quando esse pecador morre, ele deixa de existir. É como um bicho que você encontra morto depois de vários dias. Aí você passa o pezinho assim nele, ó, você vê a casca dele desfarelou, acabou-se o bichinho ali e pronto. Há sistemas religiosos mais próximos de nós evangélicos, como os adventistas e os testemunhas de Jeová, que dizem que quando o ímpio morre, ele deixa de
de existir. E não é. Já no segmento espírita, a pessoa fica vagueando por aí. É de onde vem o folclore da alma penada. É onde vem o folclore do contato com os mortos. Irmãos, quem morreu não tem, e prezados ouvintes, quem morreu não tem mais nada a ver, não tem mais nada a ver com a vida de quem está na terra. Não vê, não ouve, não fala, não se comunica, sequer a presença desta pessoa pode ser sentida, porque ela não está mais entre nós. Então, isso que dizem nas sessões, de terem tido contato com um parente que já morreu, isso é uma enganação do diabo, que se passa por parentes, familiares, ou quem a pessoa deseja ter contato, pode ser até um amigo. São os demônios fingindo ser quem a pessoa deseja contactar. Porque quando a pessoa morre, o seu espírito, e nós já mostramos isso aqui, eu acho que em uma dessas ministrações, ou foi na escola bíblica, sobre a dicotomia humana. Quando Deus criou o homem, o fez alma vivente, e quando Deus criou o homem, e quando soprou em suas narinas, fez do homem a alma vivente. Então o homem passou a ter só o que chamamos de corpo e espírito. Alma, quando você lê na Bíblia alma, isso é só uma decantação para a gente ter noção de estudo, do tipo assim: o espírito está relacionado à nossa volta para Deus, à nossa atração às coisas de Deus, ou Deus atraindo nós. Quando a Bíblia fala de alma, fala dessa atração nossa às coisas deste mundo. Porém, biblicamente falando, alma e espírito são coisas fundidas, unidas de maneiras inseparáveis. Por isso que a Bíblia diz que o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. E a alma vai para onde? Teria a obrigação a Bíblia de falar da alma se ela fosse um elemento à parte, se ela fosse um terceiro elemento da composição humana. A alma, que a Bíblia chama, são, digamos, os sentidos que a gente atribui ao corpo: a visão, a fonação, a audição, o olfato, o tato. Mas se você morrer, você pode até ficar com o olho aberto. Tem gente que morre e fica com o olho aberto, mas não vê. Existem pessoas que são tamponadas quando morrem, mas mesmo aquelas que não são tamponadas, não botam algodão no ouvido, elas não escutam. Mesmo sem botar algodão no nariz, troquei não foi? Mesmo sem botar algodão no nariz, elas não cheiram. Mesmo que nós coloquemos algo em sua boca, elas não sentirão mais nada, porque morreu ali, ficou só o corpo. Amém? A alma, que é a vida do corpo, está ligada ao espírito, é uma coisa só. Já dissemos e voltamos a repetir: o ir para Deus não é a pessoa chegar, o espírito saiu do corpo e a pessoa vai para Deus, né? De tipo assim, dar uma continênciazinha: Senhor, e agora eu vou para onde? Eu vou para o céu? Eu fico por aqui mesmo, né? Ou eu vou descer? E Deus lá, parecendo aquele juiz com a capa preta: você, deixa eu olhar para você. Vou aqui no livro da vida. Você fica. Aí vai o outro, a Deus:
Olhar assim, Deus olha para ele, olha para o livro, olha para ele, olhar para o livro, cara crachá, Bíblia, cara, livro da vida. Você desce. Isso não existe. Isso não existe. Já dissemos que quando a gente parte desta vida, ou a gente vai para o Hades, ou a gente vai para o seio de Abraão. Como fica o ser humano? Dormindo? Esperando acordar? Não. Precisamos lembrar que Jesus ele conta a parábola exatamente do capítulo 16 de Lucas. E as parábolas elas eram figuras de linguagem da didática de Jesus. E o propósito das parábolas eram ensinar verdades morais, verdades ocultas, verdades espirituais, verdades inalcançáveis pelo raciocínio lógico da humanidade. Aí Jesus trazia as parábolas para exemplar o que ele queria comunicar, o que ele queria dizer, o que ele queria que as pessoas aprendessem. E aí Jesus conta a parábola do Dives e do Lázaro. Já falamos isso na parte anterior deste seriado, está no YouTube. Você entra no canal do YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo, e vai lá nos vídeos, tem soteriologia, terceira parte, para eu não ter que reprisar isso aqui por causa do nosso tempo no templo. Jesus conta a parábola desses dois personagens. Diz a Bíblia Sagrada que, versículo de número 22 de Lucas 16, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então a Bíblia diz, por isso que eu disse, eu vou falar logo o que diz a Bíblia, do que está pontuando raciocínios religiosos, né? Porque aí quando vier qualquer raciocínio diferente desse, você dá uma raquetada, a heresia para bem longe, ou então você bota na descarga, puxa a cordinha ou aperta o botão, se for dar aquelas acopladas, ou então você vai lá no delete, pá, você descarta essas coisas. Amém? A Bíblia está mostrando para nós aqui que o homem que morreu foi para o Hades, ele estava consciente, ele se manteve consciente, as lembranças da vida que teve aqui na terra. E é interessante que ele está nas trevas e vê quem está na luz, vê Lázaro. Já Lázaro não vê o homem que está nas trevas, porque ele está na luz. Quem está na luz, no caso do inferno, da eternidade, não vê quem está nas trevas. Por isso que a pergunta que inclusive já é feita direto, quando a pessoa morre, será que a pessoa tem lembrança desta vida? Ou quando a igreja for arrebatada, se a gente vai se lembrar desta vida? A gente já pode usar esse episódio aqui como argumento de que não. Porque se a gente morre, vai para o céu, vai para o paraíso, e ficar se lembrando das coisas desta vida, a gente vai sofrer, por causa do parente que está na terra e ainda não está salvo, por causa de parente que morreu e não está ali com a gente. Então a nossa consciência, ela passa por uma transformação, por uma mudança,
como aconteceu nesta vida, quando nós nos convertemos a Jesus. Ao nos convertermos ao Evangelho, o que é que diz a Bíblia? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A gente tem lembrança de algumas coisas desta vida, mas tudo se fez novo em nossa vida. Quando a gente vai para a eternidade, é outra dimensão, é outro mundo, é outra realidade. Já o homem que foi para o inferno, ele vai consciente, inclusive com memórias da vida que teve aqui na terra. E observe o que ele diz no versículo de número 27. Ao Abraão da parábola. Esse Abraão figura a Deus, como o Dives figura todos aqueles que vivem uma vida independente de Deus. Quando eu digo independente de Deus, eu estou dizendo que a pessoa não procura Deus, não procura agradar a Deus, não procura fazer a vontade de Deus. Ela é dependente, mas não sabe, e por causa disso não se sujeita a Deus. Porque mesmo a pessoa sem ser crente, o que ela tem, o que ela é Deus quem lhe dá, é Deus quem lhe abençoa, é Deus quem faz ela chegar onde ela está, é Deus quem faz ela ter o que ela tem. Só que ela não reconhece, e por achar que não precisa de Deus, não procura agradar a Deus, não procura fazer a vontade de Deus. Então, quando eu me refiro a depender de Deus, eu estou me referindo a procurar agradá-lo. E aí ele diz, versículo 27, rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele já está em tormento, e está se lembrando, tem mais 5 irmãos lá na casa de meu pai, eu quero livrá-los disso. Abraão lhe diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés é uma referência à Bíblia do Velho Testamento, os profetas referência aos pregadores do Evangelho de Jesus. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então quem morreu não volta para esta dimensão para se comunicar com os mortos, com os vivos, nem em função de salvá-los, nem em trazer uma palavra boa, nem trazer uma palavra de consolo. Há um abismo, do mesmo jeito que há um abismo entre o Hades e o paraíso, há um abismo entre inferno e terra, entre céu e terra. Não há contato, não há ligação. Então o espírito do ser humano, ele continua consciente no inferno, e há uma consciência obviamente dele do céu, só que a Bíblia não trata detalhes dessa memória no céu. Porém a gente já garante que não tem lembrança das coisas desta vida, porque senão o paraíso, que é para a gente exemplar uma antessala do céu, porque não existe ninguém propriamente dito no inferno, não existe ninguém propriamente dito no céu, ninguém humano pecador. A pessoa que está no Hades já está em tormento, e a pessoa que está no paraíso está vivendo a vida
já de gozo, paz e alegria. E a salvação que a gente fala consiste nisso: a eternidade do céu, onde só há gozo, paz e alegria, onde nós estaremos livres de toda corruptibilidade, estaremos livres de doença, estaremos livres de dor, estaremos livres de choro, estaremos livres de angústias, estaremos livres de toda a sorte de males que o pecado propicia ao ser humano. Estaremos livres de toda a corruptibilidade, amados, que o pecado trouxe às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação consiste nisso. É possível perdê-la nesta vida? Enquanto está nesta vida, é possível. Por isso que o Senhor manda que nós tenhamos determinação. Por isso que o Senhor manda em 2 Coríntios que nós cuidemos de examinarmos-nos, de avaliarmos-nos se é que estamos em Cristo ou se não é que já estejamos reprovados. Eu tenho que saber se eu estou em Cristo. O que é estar em Cristo? Amados, estar em Cristo é, no mínimo, você ter sensibilidade das suas falhas. Não é você ser inerrável, não é você estar isento de pecaminosidade, porque nessa vida nenhum de nós estamos isentos de pecaminosidade. Mas a sensibilidade aos nossos pecados, ao ponto de estarmos nos retratando com o Senhor, ao ponto de estarmos buscando melhorarmos em nossa relação com Deus. E quando eu falo de melhorarmos a nossa relação com Deus, é cuidarmos de melhorar a nossa relação como irmãos, é cuidarmos de melhorar a nossa relação como cônjuge, é cuidarmos de melhorar a nossa relação como pais e filhos, é cuidarmos de melhorar a nossa relação como vizinhos, é cuidarmos de melhorar a nossa relação como pastor e ovelha, é cuidarmos de melhorar a nossa relação como comprador e vendedor, é cuidarmos de melhorar como gente. Porque se melhorarmos como crentes, melhoraremos como gente. Examinai se está em Cristo, se não é, que já estáis reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. É possível perder a salvação? É possível. Enquanto eu estou nesta vida, é possível. Outra parábola que exempla isso é a parábola das 10 virgens, em que haviam 5 prudentes e 5 nécias, 5 loucas. E a gente aprende por esta parábola, que eu não vou narrá-la, a gente aprende por esta parábola que é possível perder a salvação. E isto está exemplado na parábola, quando 5 das virgens foram atrás de azeite para a candeia, depois de já esperar o noivo por bom tempo, e o noivo demorar, e as candeias das mesmas se apagarem, e elas terem ido buscar azeite, porque não trouxeram azeite de reserva. E azeite da Bíblia simboliza o Espírito Santo. E o crente que não procura se encher do Espírito Santo, ele corre o risco de perder a salvação. Por isso que eu sugeri aos irmãos, eu não sei se já estava gravando como eu disse isso, procurem se envolver, procurem orar, procurem jejuar, procurem ler a Bíblia, procurem ser assíduos nos cultos que puderem,
procure estar envolvido no evangelismo, na visitação, na assistência que, por exemplo, a igreja dá com víveres para os necessitados. Procure estar envolvido na obra, porque isso vai ajudar você a estar cheio do Espírito Santo. Corre o risco de não estar cheio. O crente, irmão, que não procura, o crente que procura se encher, ele falha, ele peca, ele tropeça, ele cai. Mas é bem mais fácil para esse crente se levantar, pode crer, e eu digo por mim mesmo. É bem mais fácil se levantar do que aquele crente que não ora, do que aquele crente que não vem à igreja, do que aquele crente que não se envolve. Às vezes a gente critica quem vive pregando o evangelho, quem fica falando línguas estranhas, quem fica dando glória a Deus, quem sai para evangelizar e se desvia. Mas é mais fácil esse se levantar do que aquele que não fez nada disso. É mais fácil para ele se erguer do que aquele que não procurou reservas. É possível perder a salvação? É. Enquanto está nesta vida, é. Depois que morrer, se morrer salvo, está salvo. Se morrer salvo, já dissemos na terceira ministração, vai participar da primeira ressurreição. E se participar da primeira ressurreição, a segunda morte já não tem domínio sobre ele. Apocalipse capítulo de número 21, diz a palavra de Deus, capítulo 20, aliás, versículo 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E esses 1000 anos que vão reinar, a gente sabe que Satanás estará preso, e depois Satanás será solto. Mas os que participarem da primeira ressurreição não estarão sequer sujeitos ao engodo de Satanás, que é citado no versículo 7, que diz a Bíblia: depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Mas eu quero dizer que os ressuscitados da primeira ressurreição estarão isentos desta investida de Satanás. Estará salvo, aleluia, estará salvo. Vai participar, vai ser vítima desse engodo de Satanás os que adentraram no milênio por terem sobrevivido à grande tribulação, ou seja, não morreram. Porque a grande tribulação, o milênio será composto, amados, dos sobreviventes à grande tribulação, dos mortos ressuscitados e dos vivos transformados. Os mortos ressuscitados, os vivos transformados, que é a igreja, para esses, céu e terra é a mesma grei, porque nós seremos como anjos, tanto faz estar na terra como está no céu. Já estaremos salvos. Os que sobreviveram à grande tribulação adentrarão no milênio, comerão do fruto da árvore da vida para poder viver esse tempo todo, e ainda estão em carne e osso, ainda estão no corpo corruptível, aí estão sujeitos a esse engodo de Satanás. Mas quem já foi salvo, está salvo. Se você morrer salvo, você já estará salvo. Se Jesus vir e você estiver na presença, você estará salvo. Então permaneça. Permaneça.
E você sabe, aqui para nós, que não é fácil. Quem disser a mim que é fácil, está mentindo. Se torna mais fácil quando a gente busca. Se torna mais suportável a cruz quando a gente ora, quando a gente está envolvido na obra, quando a gente jejua, quando a gente tira forças de onde a gente não sabe para cantar, quando a gente está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí fica um pouquinho mais fácil. Há uma investida do diabo, amados, muito grande, para tirar você da presença. Há uma investida do diabo muito grande para ver você abatido, para ver você abatida. Eu estava lendo um artigo recentemente, e há uma mentira muito grande do que falam lá no artigo, que Satanás, ele se nutre digamos assim, dos esporos dos homens e das mulheres. Mas o artigo diz que fortalece o diabo também. Quando ele vê uma pessoa triste, quando ele vê uma pessoa abatida, fortalecer ele não fortalece não, mas que alegra ele, alegra. Quando você está de cabeça baixa, quando você está abatido, quando você está pensando em desistir, quando você não levanta a cabeça, quando você não abre a boca para cantar, para dar glória a Deus, quando você não vem para a igreja, quando você não está envolvido na obra, o diabo se alegra com isso, porque o que ele quer ver é você na lama, na miséria, na derrota, cabisbaixo. Já diferente diz a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então seja determinado, seja determinada, não abra mão do Senhor Jesus por nada. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Guarde esta palavra, meu irmão, minha irmã, em vosso coração, e que o Senhor vos abençoe, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.